se você está recebendo uma chamada, um conselho de alguém que você considera um inimigo, como inimigo, vamos entender uma pessoa que você não respeita, que você não considera, ou que você acha que não devia estar lá falando isso para você, então, provavelmente é uma das últimas chances que você tem de se arrepender e de mudar. Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Gente, sejam muito bem-vindos ao Vem Segue-me do Para Pensar. Eu sou o Leléo e eu sei que essa aula atrasou um pouquinho. Atrasou porque eu precisei fazer uma cirurgia. Para vocês que sabiam, muito obrigado pelas orações. E já curte aí porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. A gente sabe que os lamanitas e nefitas eles estão em guerras há mais de 60 anos. Eles têm sofrido. Não tem uma pessoa viva nesses povos que não sabe o que é estar em guerra. E o que acontece? A gente vê também, pelos capítulos anteriores que a gente estudou, que a única coisa que traz um bom resultado para essas guerras é a pregação da palavra, é o arrependimento, é as pessoas voltarem para o Senhor. Tanto é que o melhor resultado que a gente vai ter é quando o Nefe abandona a cadeira de juiz e vai pregar para os lamanitas para ver se acalma a guerra, e realmente ali a gente vai ter um período de paz bem extenso. Tranquilo? Mas olha o que vai acontecer de repente, do nada. Olha o plot twist. E aconteceu que nesse ano chegou às terras de Zaraenla um lamanita chamado Samuel e começou a pregar ao povo. Chegou lá um inimigo natural deles. Chegou lá o lamanita. Não tem um nefita naquela cidade que não guerreou contra um lamanita. E agora está vindo um lamanita pregar para eles. Pregar o quê? E aconteceu que ele pregou arrependimento ao povo durante muitos dias. Expulsaram-no. Ele estava prestes a voltar para a sua própria terra, mas eis que chegou a ele a voz do Senhor ordenando-lhe que voltasse e profetizasse ao povo tudo o que lhe viesse ao coração. A gente sabe muito pouco sobre Samuel, mas eu gosto dessa parte. Samuel, ele não desistia. Samuel, ele era obediente, ele não dava desculpas. Provavelmente, se fosse eu ali, eu ia falar assim, tá, acabei de ser expulso da cidade, é para eu voltar? O que vai mudar? É para eu ser expulso de novo? É para eu morrer de novo? É o que tem que acontecer? Sabe? É para eu falar as coisas que você vai colocar no meu coração. Por que você não colocou essas coisas quando eu estava ali agora há pouco, pregando para esse povo que acabou de me expulsar? Samuel não dava desculpa. Desculpa é só uma forma covarde de se livrar do problema sem de fato resolver ele. E Samuel não estava disposto a isso. O Senhor falou para eu voltar e pregar? Beleza, eu vou voltar e pregar. E aconteceu que não lhe permitiram entrar na cidade. Portanto, subiu à muralha e estendeu a mão e clamou em voz alta, profetizando ao povo tudo o quanto o Senhor lhe pôs no coração. O que acontece? Até então, a maior parte do que foi ensinado para esse povo foi baseado numa profecia bem antiga, lá do comecinho do livro de Mórmon, quando Leí, depois que chegou nas Américas, ele estava prestes a morrer. Ele falou o seguinte para os filhos deles. E ele disse, se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra, mas se não guardares meus mandamentos, sereis afastado de minha presença. Até então, o principal argumento que eles tinham ao pregar o evangelho, que eles tinham ao convencer as pessoas de parar de fazer iniquidade, se arrepender e fazer coisas boas, era essa profecia. Se você for bom, se você for obediente, você vai prosperar. Se você não for, você vai se dar mal. E entende que isso veio acontecendo. Só que Samuel, ele vai mudar um pouco o tom. Pensa o seguinte, eu gosto de usar essa analogia para explicar o que Samuel vai fazer aqui. Imagina que você não é um bom aluno na escola. Você está mandando mal. Você chegou ali no primeiro bimestre, se lascou em tudo que é nota. Aí chega o seu amigo e fala assim, olha, seu pai, sua mãe, provavelmente, fala assim, olha, se você não estudar, você não vai dar conta de passar de ano. Vai ficar lá de final, de dependência, aquela última prova da redenção, qualquer que seja o que a sua escola chama essa prova. Beleza? Na minha era recuperação final. E aí a mesma coisa vai acontecer no segundo bimestre. Você não vai dar ouvidos, você não vai ouvir seus pais, você não vai ouvir seus professores, você não vai ouvir seus amigos, você vai se dar mal de novo. Vai chegar num ponto que já era. Você está de recuperação final. Ainda falta aí alguns meses para o ano acabar, mas você já sabe que não vai dar conta. Você já sabe que você está lascado.
e vai ter que se virar de alguma forma. É exatamente o que vai acontecer aqui com Samuel Lamanita. Ele vai voltar para a cidade, vai estender a mão e falar assim, olha, ser obediente que vocês vão prosperar na terra, meio que já era. Vocês estão em iniquidade, vocês estão fazendo muita coisa errada. Se eu fosse vocês, eu me arrependia. Se eu fosse vocês, eu aproveitava o pouco de tempo de vida que vocês ainda têm para correr atrás do perdão. É como se eu virasse e falasse assim, olha, você está no último semestre, no último bimestre da escola. Se eu fosse você, eu aproveitava enquanto ainda tem um professor aqui para te ensinar, enquanto tem alguma coisa, tenta correr atrás, aprender a matéria, porque você vai fazer a prova de recuperação. E ela não vai ser uma prova fácil. E se você não der conta, você vai falhar. Claro que na escola, falhar, o pior que acontece é repetir um ano. No caso deles, o falhar teria consequências muito piores. E ele vai passar a pregar exatamente essas consequências. Ele vai fazer muito parecido com o que Nefe fez. Ali, lembra quando ele profetizou que o juiz supremo ia ser assassinado? Que ele começou a dar provas de que ele é um profeta? Então Samuel aqui ele vai dar profecias bem específicas para os próximos 6 anos e depois de uns quase 40 anos, o que ia acontecer? Que ele vai dar profecias da vinda de Cristo lá em Jerusalém, que ele falou assim, olha, Cristo vai nascer lá em Jerusalém. A gente está do outro lado do planeta, então não tem como vocês saberem, mas o Senhor ele vai dar um sinal. E aí ele dá várias dicas de o que ia acontecer, vários milagres. Ia ficar 3 dias com o céu completamente iluminado, ia aparecer uma nova estrela, ele dá muitos sinais de luzes e maravilhas que aconteceriam no céu. Ele diz também que um pouco depois desses sinais, seria dados sinais da morte de Cristo, seriam sinais de que, de fato, o sacrifício expiatório, que era o que ele pregava, o arrependimento que ele pregava, ia de fato ter acontecido. E aí iam ser sinais de destruição, de calamidade, o céu escuro por 3 noites. Na realidade, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, eu estou falando para vocês, eu estou te dando prova por A mais B de que eu sou um profeta. Essas coisas vão acontecer. E aí, por favor, escuta a minha mensagem. O que Samuel está fazendo aqui, a finalidade dele não é provar que ele é um profeta. Lembra que ele está falando que o Senhor põe no coração dele. A finalidade dele é que o povo se arrependa. É que o povo mude, é que o povo dê um jeito de se preparar para aquela recuperação, porque eles já perderam boa parte do ano. Em Elamã 14, dos versículos 9 até o 11, ele diz assim, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. E agora, porque sou lamanita e vos disse as palavras que o Senhor me ordenou, e porque fui duro convosco, estáis irado contra mim, e procurais destruir-me e me expulsardes de vosso meio. E ouvireis minhas palavras, porque por este motivo subi às muralhas dessa cidade, para que pudesseis ouvir e conhecer os julgamentos de Deus, que vos esperam em virtude de vossas iniquidades, e também a fim de que vos intereis das condições do arrependimento. Samuel busca aqui explicar para eles como se arrepender. E a gente vai começar exatamente com isso. O que é se arrepender? Se arrepender não é abandonar um erro. Se arrepender não é apenas reconhecer um erro. Se arrepender não é pegar aquilo que você fez de errado e reparar, e você ser até bem honesto, arrepender não é simplesmente mudar. Todas essas coisas você pode fazer por conta própria. Se você for bom de matemática, da matemática da vida, você vai entender que essas coisas valem a pena. Vale a pena mudar. Vale a pena reconhecer seus erros. Vale a pena fazer tudo que está a seu alcance para reparar as injustiças que você causou. E vale a pena você mudar para ser uma nova pessoa. Mas Samuel aqui, ele está vinculando diretamente o arrependimento a Cristo, que é o único arrependimento real. Arrependimento é você ter seus pecados apagados, esquecidos pela expiação de Cristo. Eu não estou falando que essas outras coisas não são importantes, eu não estou falando que elas não fazem parte do arrependimento. Mas o arrependimento, ele só é possível através de Cristo. Por isso que Samuel está virando aqui e falando, olha, tem um Cristo, eu sei que ele vai nascer num lugar que para a gente não faz nenhum sentido, que a gente não sabe nem direito mais onde é que fica. Mas ele ama a gente tanto que ele vai dar formas da gente saber que isso realmente está acontecendo. Ele vai dar formas da gente ter certeza que isso é verdade. E por que isso é verdade? Eu preciso que vocês tenham fé em Cristo. Eu preciso que vocês mudem a forma de vocês viverem. Eu preciso que através de Cristo vocês se arrependam. Na verdade, quem precisa disso são eles e cada um de nós.
A gente precisa disso. A gente precisa de entender que é somente através de Cristo que existe arrependimento de verdade. A verdade é que o verdadeiro arrependimento, ele é essencial no plano de salvação. E Samuel vai dar o próprio jeito dele aqui no capítulo 14 de explicar o plano de salvação. Eu, pessoalmente, não gosto muito daquele plano de salvação típico que a gente tem na igreja, sabe? Vida pré-mortal, linhazinha, vida aqui na terra, linhazinha da morte, milênio, linhazinha do julgamento final, 3 graus de glória. Porque eu acho que esse plano ele desvincula muito de Jesus Cristo. Eu gosto de imaginar o plano de salvação mais ou menos assim. O plano de salvação não é sobre onde a gente vai, com quem a gente vai morar, sabe? O plano de salvação não é um caminho de volta ao Pai Celestial. O plano de salvação é sobre quem a gente quer se tornar. E eu explico. Se o plano de salvação fosse sobre voltar à presença de Deus, a melhor pergunta seria: por que você saiu de lá? A gente vivia na presença de Deus como espíritos. A gente tinha a companhia, os ensinamentos, a experiência, a glória, a alegria de uma vida eterna na presença de Deus. Na presença de um ser eterno que nos amava incondicionalmente. A gente vivia lá com as pessoas que a gente vive aqui na Terra. Então não é sobre sair de um lugar e simplesmente voltar para esse lugar. O plano de salvação é sobre quem a gente queria ser. A gente admirava o Pai. A gente sabia das características que ele tinha que a gente não. E a gente queria ser mais como ele. Aí foi desenvolvido um plano para que a gente pudesse mudar, para que a gente pudesse se tornar. E esse plano, igualzinho uma criança aprendendo a andar, a gente ia falhar. Vocês conhecem alguma criança que conseguiu aprender a andar, de repente, tá ali Joãozinho andando, nunca caiu no chão? Não tem jeito de aprender sem ser com a falha. A gente também não tinha como aprender sem errar. Só que esse erro traz consequências muito graves. Esse erro traz consequências muito sérias, porque é o seguinte, o pecado ele não pode habitar na presença de Deus. Mesmo tendo pecado, um dia a gente vai voltar à presença de Deus. E a gente vai ter que ser julgado, sim, de fato, pelos nossos erros. Mas a gente não vai querer habitar lá se a gente estiver carregando nossos pecados. Por isso que o Salvador se torna essencial. Ele é plano A, não existe plano de salvação sem ele. Porque tanto a nossa morte física, que é uma realidade que a gente adquiriu aqui na Terra, a gente precisava de ganhar um corpo para ser mais como Deus, a gente precisava de aprender o certo e errado para ser mais como ele. Essas lições só seriam possíveis através de um mediador. E por isso que é tão importante que do outro lado do mundo seja dado um sinal de que de fato esse mediador veio. Por isso que é importante que hoje, até hoje, a gente tenha como ter certeza que Cristo realmente veio e fez o que ele tinha para fazer. Se você ainda não tem essa certeza, ajoelha, pergunta para ele. Da mesma forma que ele respondeu para mim no meu coração, eu sei que ele pode responder para você. E aí, a gente vai passar a vida inteira, esse período da nossa vida aqui na Terra, aprendendo as lições importantes que a gente precisa. Na verdade, mudando para que a gente possa, lá no final, quando voltar à presença do Pai para ser julgado, ter se tornado a pessoa que a gente queria ser lá no começo. Então, o plano de salvação é sobre se tornar, não é para onde que a gente vai. E como que Samuel está querendo ali é que o povo nefita abandone os seus pecados e se torne um povo mais justo, através de Jesus Cristo, ele vai usar o exemplo dos próprios lamanitas. Lembra que isso é uma história que aconteceu há pouco tempo. Eles conhecem essa história. É aquela que a gente estudou dos lamanitas. Lembra ali atrás que ao entenderem, ao receberem o Evangelho de Jesus Cristo, eles mudam completamente quem eles são. Eles se tornam uma pessoa completamente diferente e fazem convênios de permanecer como aquela pessoa justa que agora eles estão se tornando. Olha como que ele fala isso no capítulo 15, versículos 9 e 10. E sabeis também que eles enterraram suas armas de guerra e que temem empunhá-las por medo de pecar de alguma forma. Sim, podeis ver que eles têm medo de pecar, porque eis que se sujeitarão a ser pisados e assassinados por seus inimigos, mas não levantarão suas espadas contra eles. E isso por causa da sua fé em Cristo. E agora, em virtude de sua perseverança, quando realmente têm fé naquilo que creem, e por sua firmeza, quando são iluminados, eis que o Senhor os abençoará.
e prolongará seus dias apesar de sua iniquidade. Porque eles se tornaram um povo justo, porque eles se arrependeram daquilo que eles faziam, porque eles exerceram a fé deles em Cristo para mudar. Lembra que eles também lá atrás receberam os ensinamentos através de um inimigo deles. E eles tiveram coragem e a força e a fé principalmente para deixar de ser quem eles eram e se tornar uma nova pessoa. E por isso eles estão sendo abençoados aqui. E por isso que o dia deles vai ser prolongado. Na verdade, ele fala que os lamanitas não vão ser completamente destruídos. Vocês vão. Está falando literalmente assim, olha, vocês já estão de recuperação final. O que você pode fazer agora é se arrepender e cuidar dos seus. Porque o futuro desse povo já está selado e ele vai ser destruído. Sim, a não ser que vos arrependais, vossas mulheres terão grande motivo para lamentação no dia em que amamentarem. Pois tentareis fugir e não haverá lugar para refúgio. Sim, ai das mulheres que estiverem grávidas, porque estarão pesadas e não poderão fugir. Por isso serão pisadas e abandonadas e perecerão. Sim, ai deste povo que é chamado povo de Nefe, se não se arrepender quando vir todos estes sinais e maravilhas que lhes serão mostrados. Pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor. Sim, ele amou o povo de Nefe e também o castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades, castigou-o porque o ama. Ele acabou de profetizar as terríveis consequências de não se arrepender. Ele já falou que o povo vai ser completamente destruído, mas aí ele faz questão de parar e explicar mais o seguinte: Deus não castiga para punir. A gente falou bem disso na última aula. O castigo de Deus tem um único intuito de ajudar a gente a mudar naquilo que a gente precisa. É uma prova de amor. Não é para de uma forma sádica você achar que eu mereço todas as punições e castigos de Deus. Não é isso. Mas você pode saber e ter certeza que se ele está punindo é porque ele ainda tem esperança que você mude. Porque ele ainda está te dando a oportunidade de se arrepender. Geralmente a punição ela vai vir um pouquinho depois do seu inimigo ter tentado te alertar daquilo que você estava fazendo de errado. Samuel termina de pregar para o povo e agora olha o que vai acontecer. Então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o lamanita, proferidas de cima das muralhas da cidade. E todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe. E quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. Existia uma parte daquele povo, então Samuel não voltou à toa, que se arrependeu, que procurou Nefe e se arrependeu dos seus pecados. Mas existiu aquela parte que rejeitou. Olha o que eles fazem. Todos os que não acreditaram nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados contra ele, e jogaram-lhe pedras sobre a muralha, e também muitos lhe atiraram flechas enquanto se encontrava em cima da muralha. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras, nem com suas flechas. Samuel, ele tinha uma mensagem de Deus para dar, ele entregou essa mensagem, ele vai pular dessa muralha. Os sinais de Samuel vão se cumprir. Lembra que tiveram dois povos, os que acreditaram e os que rejeitaram. Os povos que acreditaram em Samuel, quando eles virem esses sinais, eles vão se regozijar. Os povos que rejeitaram, olha o absurdo das pessoas quando elas estão dispostas a ficarem agarrados com o pecado e com o orgulho delas. No versículo 13, mas aconteceu que no 90º ano do governo dos juízes, grandes sinais e maravilhas foram manifestados ao povo, e as palavras dos profetas começaram a se cumprir. Entretanto, o povo começou a endurecer o coração. Todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas quanto lamanitas, começaram a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria, dizendo: algumas coisas entre tantas eles poderiam ter adivinhado corretamente, mas eis que sabemos que todas essas grandes e maravilhosas obras que foram anunciadas não podem acontecer. Um cara virou há um tempão atrás, falou que isso ia acontecer. Tempão não, no caso aqui uns 6 anos. Elas começaram a acontecer, eles vão falar assim, não... Falou tanta coisa que eu tenho certeza que um pouco eles iam acertar. Já ouviram falar sobre a gente estar nos últimos dias? Sobre que haveriam guerras e rumores de guerras? Que os mares avançariam além da sua marca e grandes terremotos? E o que as pessoas falam hoje? Isso é só um fenômeno natural. Isso sempre aconteceu, só não se registrava tanto. Por isso que a gente sabe disso agora. O iníquo, ele nega o pecado. E apesar dos sinais e maravilhas realizados entre o povo do Senhor e dos muitos milagres que eles fizeram, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo em toda a face da terra. E com isso, a gente aprende uma lição muito importante sobre a mudança. Os dois povos receberam a pregação de Samuel ali atrás. Lá atrás, uns aceitaram, outros não. Quando os sinais apareceram, os que aceitaram ficam felizes.
porque eles têm a comprovação da fé deles. Os que rejeitaram, eles inventam uma desculpa qualquer para continuar rejeitando. O que é a lição? A gente não pode ser muito resistente à mudança. Quando a gente fica nessa rigidez de que eu sou certo, eu tô forte, eu tenho certeza de A ou de B, e a gente não escuta as oportunidades que a gente tem de mudar, mesmo com sinais claros e óbvios, as pessoas não mudam. Milagre não muda ninguém. Milagre ele é só uma recompensa muito boa para o justo e uma super condenação para o iníquo. Então que a gente possa fazer igual o povo de Nefe que acreditou em Samuel. Que a gente lê as escrituras, que a gente escute nossos pais, nossos líderes, os profetas, e que a gente faça o certo sem precisar de ver o sinal. Que se for preciso a gente escute até aquele conselho do nosso inimigo. Falou, opa, será que não sou eu que tenho que mudar? Ouvindo esse conselho, se a gente mudar, quando os sinais vierem, e eles virão, eles vão ser só uma recompensa para a nossa fé. Não vão ser uma condenação por uma desculpa de um orgulho absurdo. Ele se agarra ao orgulho com todas as forças. E com isso, a gente encerra o livro de Elamã, que na verdade foi escrito pelo filho dele, Nefe, e pelo filho de Nefe, Nefe. Mas é o livro de Elamã, que ensinou para a gente muito sobre o ciclo do orgulho, que ensinou para a gente que se a gente se manter se arrependendo, se a gente se manter na pegada de por acaso sou eu, se a gente estiver disposto a continuamente mudar e progredir e ser melhor, a gente vai se manter lá em cima, a gente vai se manter sempre abençoado. Que a gente possa ser mais como esse povo de fácil mudança. Que a gente possa entender que a gente tem que ser fácil para mudar, porque esse é o propósito da vida. E eu espero vocês para a semana que vem, no livro de 3º Nefe, que a gente vai ver ainda muita coisa legal que vai acontecer com esse povo. Muita coisa triste também, mas o mais importante, muita lição. Até semana que vem. Tchau, tchau. Para pensar só com você. Para pensar, é tudo jogo. Para pensar, não seja bobo. Para pensar nas perdidas.